Olá, caros ouvintes do podcast. Antes de você assistir esse episódio, eu tenho alguns recados para te dar. O primeiro é que esse episódio é um pouquinho diferente. Ele é uma entrevista com duas pessoas que foram, na verdade, duas entrevistas separadas. A primeira entrevista que você vai ver é do Dr. Abdel, que é um palestino que mora no Brasil há cerca de 30 anos. Ele é médico e trabalhou em 2 hospitais na Palestina. O outro é o Dr. Jamal, e ele também é médico, mas ele é filho de palestinos. Os pais dele são palestinos, um dos irmãos dele também é, e depois eles vieram refugiados para o Brasil e ele nasceu aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre a experiência de saúde na Palestina e sobre as consequências de tudo o que está acontecendo. Eu tenho alguns pedidos para fazer para vocês, caros ouvintes. Quando a gente fala do tema da Palestina, especialmente quando a gente dá a voz para quem está sendo oprimido, a gente sofre muito boicote. O YouTube não entrega vídeos, o Spotify às vezes também não. O alcance é extremamente reduzido. Então, eu peço que você ouça com carinho esse episódio. Se você realmente gostar, se você realmente for tocado pelo que vai ser dito aqui, não é um episódio fácil de ouvir, eu peço que você compartilhe, que você faça esse episódio alcançar mais pessoas. E uma outra coisa é, eu sei que deu problema no meu áudio, ele ficou muito mais baixo do que eu imaginava. Como era uma entrevista, não tinha como refazer. Eu só fui perceber esse problema no áudio depois que eu fui editar. Eu tentei aumentar ao máximo a minha voz, mas eu sei que teve momentos que ela ficou baixa. A gente também teve alguns problemas de conexão de internet que fizeram algumas falhas, mas a mensagem principal dá para entender e ela é muito forte. Então eu espero que você goste desse episódio, desculpe pelos problemas técnicos e tenha um bom proveito. Bem, pessoal que estiver assistindo esse vídeo, esse episódio é um pouco diferente. A gente vai falar um pouco sobre saúde na Palestina e a gente vai ter duas partes. A gente vai ter a entrevista com o Dr. Abdel e a gente vai ter a entrevista com o Dr. Jamal. Para contextualizar um pouco sobre o que é falar sobre a Palestina, é importante a gente ter em mente que a Palestina é um estado que não é oficialmente reconhecido, mas é uma terra que já tinha um povo há muito tempo. A gente não pode cair nessa historinha de uma terra sem povo. Lá sempre teve gente. E os palestinos nem todos são muçulmanos, obviamente. Existem palestinos judeus, existem palestinos cristãos. Inclusive, uma das coisas que acontece na formação do Estado de Israel, o Estado de Israel é um Estado teocrático. Para você ser cidadão pleno, você precisa ser judeu. Se você não for judeu, você não é um cidadão pleno. Então, os palestinos que lá vivem, conseguem cidadania, eles são cidadãos de segunda classe. Não podem morar em qualquer lugar, não podem trabalhar em qualquer lugar. Existe inclusive uma discriminação racial dentro do Estado de Israel, que, por exemplo, é, existe castração forçada de judeus etíopes que vão morar em Israel. É uma coisa bizarra. A gente tem que olhar para Israel entendendo que é um projeto colonial. Quando eu digo colonial, e se vier à sua mente os portugueses e os espanhóis colonizando as Américas, é basicamente isso. É um projeto europeu de colonização da Palestina. E a Palestina foi escolhida com um fundo religioso, né? Mas o motivo religioso foi para esconder um projeto político de colonização mesmo. Os palestinos não podem andar na mesma calçada que os judeus, por exemplo. As crianças palestinas podem ser presas arbitrariamente pelos sionistas, né? E são julgadas em tribunais militares. Então vocês imaginam assim, crianças sendo julgadas em tribunais militares. E a gente precisa fazer uma diferenciação entre sionismo e judaísmo. Não são a mesma coisa. O Estado de Israel é um Estado sionista. E o sionismo é uma ideologia que a gente está conseguindo ver que é muito violenta. E quando eu falo de colonização, essa história de que diziam que a Palestina era uma terra sem povo, para um povo sem terra, e esse povo sem terra seriam os judeus, e esse fundo bíblico que foi colocado em volta, esse fundo bíblico não, nesse fundo religioso, a gente pode pensar também
estadunidenses com o Destino Manifesto e a Marcha pro Oeste, que eles fizeram basicamente a mesma coisa. Foram pro oeste dos Estados Unidos, roubaram a terra de todos os indígenas que tinham lá e colocaram esses indígenas em reservas indígenas, que é basicamente o que são as favelas mesmo que os sionistas colocam os palestinos para viver e roubam eles dos seus direitos, roubam suas terras, e foi o que os estadunidenses fizeram com os indígenas, foram o que os portugueses e os espanhóis fizeram com os indígenas daqui. É, eu não falo isso da minha cabeça, recomendo para todo mundo que leia esse livro, Al Nakba, da Soraya Mislé, e também o outro livro que eu não tenho aqui, infelizmente eu emprestei, chamado Os 10 Mitos sobre Israel, do Ilan Pappé, ou Ilan Pappe. Enfim, isso, e para quem quiser saber um pouco mais sobre a diferença do judaísmo e do sionismo, eu recomendo o debate que o Breno Altman, que é um judeu anti-sionista, que fez no podcast Três Irmãos, que depois eu coloco o link nesse episódio. Finalizando tudo isso, eu estou aqui com o Dr. Abdel. Eu gostaria, Dr. Abdel, que o senhor pudesse falar um pouco quem você é, da onde você vem, onde é que o senhor se formou em medicina, onde o senhor trabalhou e como é que isso acabou vindo para cá, para o Brasil. A palavra é sua. Boa tarde, irmão. Boa tarde, amigos. Grande honra estar com você hoje. Meu nome é Abdellatif Hassan. Eu sou médico palestino, nascido numa cidade chamada Belém, Bethlehem. Nasci em Jordânia ocupada. Me formei em medicina na ex-União Soviética em 1988. Depois voltei para a Palestina, trabalhei em Jerusalém, em 2 hospitais. E depois fui obrigado a sair da Palestina porque casei com uma brasileira. A lei em Israel, quando um palestino casa com uma estrangeira, não autorizar união familiar, uma forma de limpeza étnica, de obrigar os palestinos a saírem da sua terra. Então, infelizmente, fui obrigado a sair de lá e estou no Brasil há mais de 30 anos. Senhor Abdel, eu queria entender um pouquinho, assim, o senhor nasceu na Palestina e acabou fazendo medicina fora, né? Era impossível fazer medicina na Palestina? Sim. Na verdade, na época, hoje a situação mudou, mas há 30 anos, 35 anos, tinha poucas universidades na Palestina e não tinha nenhuma faculdade de medicina. Hoje tem, mas na época não tinha faculdades de medicina. Então, aqueles que tinham condições financeiras um pouco melhor, estudavam no Ocidente, na França, Grã-Bretanha. Como na minha situação, meu pai era pedreiro, eu estudei, ganhei uma bolsa de estudo e estudei na União Soviética, por isso. Só por curiosidade, estudava em russo lá? Como é que era? Em russo, sim. Uma língua como árabe, uma língua extremamente rica, língua de literatura. Os melhores nomes de escritores mundiais, Dostoiévski, Tolstói. Infelizmente, aqui não é tão valorizada, mas uma língua maravilhosa, rica, e uma língua como árabe, língua de alma, poesia e literatura. E me diga uma coisa, o senhor trabalhou no Hospital de Jerusalém. Como é que foi essa experiência, assim? Era, você trabalhava numa equipe só de palestinos? Existiam judeus juntos? Existiam sionistas juntos? O atendimento, qual que era a população que era atendida? Como é que funcionava? Sim. Os palestinos vivem em 3 ou 4 condições totalmente diferentes. Eu morava na Cisjordânia. Cisjordânia, os palestinos não podem trabalhar em hospitais israelenses. Então, eu trabalhei num hospital totalmente palestino, na verdade, chama Al-Muttala. Era um hospital administrado por ONU, que cuidava, era o melhor hospital para
cuidar dos refugiados palestinos, era apenas para refugiados da Gaza e Cisjordânia. Então, os casos mais complicados, mais precisavam de mais recurso, eram transferidos da Cisjordânia ou de Gaza, com dificuldade, grande dificuldade, para esse hospital em Jerusalém. Não tinha judeus trabalhando lá. Trabalhei em outro hospital chamado Al-Maqasid, era também um hospital totalmente palestino, administrado por médicos palestinos, não tinha nenhum israelense ou judeu. Agora, dentro de Israel, os cidadãos israelenses, os palestinos que têm cidadania israelense, trabalham, por exemplo, tinha um hospital chama Hadassah, o maior hospital, o maior centro de medicina em Israel, tinha palestinos trabalhando lá. Podemos falar sobre a situação dos palestinos dentro de Israel em termos de saúde também. É isso que eu queria saber, assim, como é que é o acesso à saúde, assim, o palestino só pode ir para um hospital palestino? Como que, se ele acaba indo para um hospital que não é palestino, mas não deve sofrer algum tipo de preconceito, ele tem um atendimento, ele é transferido, como que funciona isso? E outra coisa que eu queria saber também é, o acesso à saúde é gratuito, não é? Como que funciona? É, agora mudou tudo nesses últimos 30 anos, agora tem a autoridade palestina que administra serviço de saúde. Mas antigamente, quando eu morava lá, quando eu trabalhava lá, quem administrava era oficial militar responsável por educação, por saúde. Então, era exército, um serviço, autoridades militares. Claro, não era gratuito, você precisava pagar. Agora, o hospital onde eu trabalhava, da ONU, da ONU, era gratuito porque é para refugiados. Os não refugiados geralmente precisavam pagar. E quando olha nível de atendimento nos hospitais palestinos administrados por autoridades israelenses na época, era incomparável. Na verdade, o hospital era pequeno, o posto de saúde pequena, sem recursos, sem grandes. Por exemplo, onde eu trabalhava era um grande hospital, mas não tinha, por exemplo, respirador. E, todos os hospitais da Cisjordânia não tinham respirador há 30 anos atrás. Agora mudou um pouco, mas as condições eram precárias. E eu trabalhei durante. Na verdade, eu me formei em 88, voltei para a Palestina e fiquei até 91 lá. Trabalhei durante um período muito interessante na história da luta da Palestina. Chama a Primeira Intifada, que começou em 87 e terminou também em 81. Então, presenciei, ninguém me falou, presenciei como eram os palestinos tratados. Algo falado parece inacreditável, mas poderia, por exemplo, levantar quatro, quatro itens que presenciei pessoalmente. Por exemplo, em Jerusalém tem vários campos de refugiados. E a gente, quando tinha conflito, essa primeira intifada era um levante popular desarmado, protestando contra as condições da vida, da ocupação, exigindo apenas liberdade. Não tinha armas, as únicas armas que tinham, as pedras jogadas por jovens palestinos contra soldados, contra tanques, que não causava dano nenhum. Mas a resposta de Israel era brutal. Milhares de palestinos foram assassinados. Eu presenciei vários incidentes, por exemplo. A gente era chamado para ir socorrer feridos nesses campos de refugiados. E os médicos, o grupo de socorristas, eram impedidos de chegar ao ferido. Se você chegar, você atira em você. Vários foram mortos por causa disso. Então, era política. Deixar o ferido sangrar até morrer.
E você, como médico, como socorrista, olhando aquilo, era algo de sofrimento inimaginável. Você formou-se para ajudar e por força maior, por algo inexplicável, uma conduta tão cruel, deixar jovens, são jovens, eram moleques, crianças, sofrer, sangrar até morrer, sem chegar para ajudá-los. Isso aconteceu várias vezes. Por exemplo, onde eu trabalhava, Israel, então, não trata os palestinos como seres humanos. Eles podem morrer sem ser socorridos. Segundo, não respeitam instituições médicas, hospitais. Os hospitais, como você sabe, são protegidos pela lei internacional. Você não pode invadir o hospital. Em tempos, principalmente, não era guerra. Eram protestos pacíficos. Então, os soldados entravam em posto, pronto-socorro, até salas de cirurgia e levava feridos para serem interrogados, mesmo com ferimento grave. E se você, como médico, tentar proteger ou defender seu paciente, você é agredido ou você é preso, não tinha como. Isso aconteceu, não só comigo, com vários colegas, várias vezes. Era conduta cotidiana. Por exemplo, Palestina ou Cisjordânia, até hoje, um território muito pequeno, 8.000 quilômetros quadrados, tem cidades principais. Mas entre uma cidade e outra, há o que eles chamam de Mahsum, posto de controle. Você não sai de uma cidade para outra sem passar por isso, barreira militar. E muitas vezes a distância entre uma cidade e outra, 15 minutos. Você fica horas esperando para autorizar o soldado israelense autorizar você passar. Inclusive ambulâncias. Aconteceu várias vezes comigo, por exemplo. Não deixava a ambulância passar. Então, grávidas poderiam ter os filhos no posto de controle. Pacientes graves, esperando horas, um frio ou temperatura muito alta, sem serem sem autorizar passagem da ambulância. Algo muito inimaginável a situação na Palestina, como era, e uma coisa que piorou muito. Por exemplo, eu vi as armas usadas na época por Israel. Tem uma bala chamada Dum-Dum. Dum-Dum, uma bala muito pequena, orifício da entrada inidentificável, você não consegue ver de onde entrou. Mas quando entra no corpo, causa explosões, múltiplas explosões, causando, por exemplo, dentro da barriga, entre o abdômen, hemorragia incontrolável, porque causava lesão ao mesmo tempo do estômago, baço, fígado. No pulmão, no tórax, mesma coisa. Sem falar de cabeça. Então, armas que são proibidas por lei internacional, mas eram na época usadas. Agora piorou muito com o que está acontecendo em Gaza. Então, para nós, os palestinos sob ocupação, na época, uma situação que piorou muito agora, era um político sionista falou, os palestinos ou aceitam viver como cachorros aqui, ou têm duas opções, partir ou morrer. Mas no pleno século XXI, você como médico acha tem outra opção: viver como um ser humano livre, sem ocupação, sem dominação, com direitos iguais. Não queremos algo mais do que os outros. É impressionante, né? Porque eu, sendo emergencista, infelizmente se usam muitas coisas de Israel na emergência, de bandagem, de kit de de parar sangramento, esse tipo de coisa. E muitas dessas tecnologias são desenvolvidas lá porque eles conseguem gente sangrando, né? Vamos dizer assim. Eles geram pessoas sangrando para poder testar as coisas.
Essa questão que você falou das armas é uma coisa muito real. Eles testam novas tecnologias, né? Essas questões dos drones com reconhecimento facial para matar as pessoas, essas tecnologias elas são depois vendidas aqui. O Brasil compra muita arma de Israel e que foram testadas em palestinos, né? Sim. Infelizmente. Eu ia te fazer uma pergunta sobre essa questão que você falou que antigamente não tinha ventiladores nos hospitais na Cisjordânia. Quando você precisava, você fazia o quê? Transferia para a Jordânia, para algum lugar em Israel? Como que funcionava isso? Não, assinava atestado de óbito. Entendi. Era outra opção, né? E o. Infelizmente. Ah, Trabalhar é difícil imaginar a vida de um palestino. Então, tem vida, tem sobrevida. Uma luta cotidiana, como médico, como trabalhador, como camponês, como. eh, Somos tratados, de fato, como escravos. Escravo não tem controle sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, sobre movimentar, andar, cair, sair, trabalhar na sua terra. Eh, por isso, às vezes, eu entendo, eu sou a favor de uma luta não violenta, mas eu entendo muito quando um palestino, na época, colocava bombas, explodia. Saramago falou isso quando foi visitar Gaza e Israel. Perguntaram para ele sobre homens-bomba. Ele falou: Olha, eu entendo é, a história de vocês, como judeus, mas se vocês ainda não entenderam o que leva um jovem palestino colocar bomba no corpo e se explodir no meio das ruas israelenses, então vocês não entenderam nada da sua própria história. A humilhação gira uma resposta totalmente inesperada. Você não pode esperar o que o outro pode e como vai responder e onde vai responder. E, infelizmente, isso não mudou, isso apenas agravou com tudo o que está acontecendo em Gaza agora. é, você fez esse paralelo da escravidão, né? No Brasil, na época da escravidão, existia uma doença psiquiátrica para o escravo que queria fugir. Ele não queria, ele não era doente, ele queria a liberdade dele, né? E aí, obviamente, né, quem tava dando o nome para ele de doente era o dono dele, né? E esse é um dos problemas. E é, a gente tem agora essas situações, essas imagens, né, de todos os hospitais destruídos basicamente em Gaza, né? Não sei se o senhor chegou a, você não trabalhou em Gaza, né? Foi na Cisjordânia, mas eu não sei se o senhor ainda tem contatos lá assim. Me impressiona muito que mesmo com toda essa destruição e você ainda vê vídeos assim no Instagram ou em algum outro site assim das equipes de saúde em Gaza trabalhando e tentando atender a população de algum jeito. E eu fico pensando o que, que deve passar na cabeça desses funcionários de saúde, né? Eu não sei o que, que eu faria nessa situação de eu não ter nada e ainda assim eu estar tentando ajudar outra pessoa. Não sei se você pode falar um pouco desses sentimentos, o que, que é que passa na cabeça, se você tem contato com quem ainda tá lá, como é que tá a situação. Tenho, tenho amigos médicos, ou formaram-se comigo, ou trabalhei com eles em Jerusalém, mas eles estão em Gaza agora. Olha, Gaza modificou a maneira de pensamento de muitas pessoas. Na vida, tem coisas mais valiosas que a própria vida. E isso estou aprendendo com eles diariamente. Não tenho força que eles têm. Tem um médico chamado Hissam Abu Safia, que está preso agora. Ele é um pediatra famoso em Gaza. Foi preso faz 3 meses. Emagreceu 30 quilos em 3 meses. Difícil perceber que é a mesma pessoa. Ele, casado com uma ucraniana, poderia sair de Gaza, mas ele continuou lá, ajudando dentro do possível. Essa gente
São exemplos a serem estudados. Você sabe como medicina no mundo, não só no Brasil, no mundo, virou um comércio. O lado humano está se perdendo, infelizmente. E vendo essas pessoas dando o que não tem, tentando cuidar do próximo de melhor maneira possível em condições inimagináveis. São exemplo para a classe médica mundial. Ao contrário, por exemplo, do outro lado, quando o Sindicato dos Médicos de Israel, no início da ofensiva, declarou a mesma coisa, que o exército de Israel tem direito de matar todos em Gaza. Não há inocentes, inclusive criancinhas, mulheres, velhos, doentes. Isso é uma declaração de uma instituição médica, defendendo o genocídio, defendendo crimes de guerra, defendendo crimes contra a humanidade. Algo inimaginável. Enquanto, do outro lado, os médicos palestinos, ainda aqueles que tinham oportunidade de sair, preferiam ficar lá. E eu li há 6 meses atrás, num parede onde tem escala de plantão, os médicos escreveram: talvez, quando vocês vão ler isso, a gente não estão vivos. Desculpe. Mas lembram de uma coisa: tentamos fazer o melhor. Não abandonamos nosso dever. Não traímos nosso dever. Algo no mundo hoje, algo a ser ensinado e respeitado. Eu vi essa imagem também. É impressionante, né? Pensar que tanto se fala assim, na minha formação se falava que a medicina é uma arte, que tem que fazer medicina por amor e que a gente tem que cuidar do próximo. E você acerta muito quando você fala que hoje em dia é tudo um comércio, tudo uma mercadoria. E a gente vende e compra saúde, mas a gente não dá mais saúde, não fornece mais saúde como um ato de humanidade. E perceber isso, né? Perceber que ainda tem gente assim, que ainda tem gente que guarda a sua humanidade independente do que está acontecendo e não desiste, né? Realmente é uma inspiração. E eu ia até aproveitar que de comentar que falar sobre a Palestina, sobre o que acontece em Gaza, sobre a Cisjordânia é algo que é muito doloroso, mas a gente poderia não falar só sobre coisa ruim, né? Esses médicos são uma inspiração. E eu queria te perguntar se tem o que é que, durante esse tempo que você pôde ser médico na Palestina, o que é que te impressionou? O que é que você viu ou que você praticou que te encheu o coração assim, que te deixou feliz de estar lá sendo médico? Não perder sua humanidade, mesmo em condições extremas. Tratar de uma criancinha, de um adolescente ferido, sabendo que talvez ele iria morrer, ele continuar com aquele brilho que fiz minha obrigação e lutei pela liberdade do meu povo. Você sente muito pequeno comparado com a grandeza de uma criança que acredita que com a luta dele, com aquela pedrinha pequenininha, ele poderia libertar sua pátria. Isso é uma dívida impagável que carrego até o resto da minha vida. Aquelas crianças que, mesmo partindo desse mundo, ainda tinham a esperança de libertar
seu povo e sua pátria. É de é difícil de imaginar, né? É, conversei, né? Eu falei pro senhor que eu conversei com o Dr. Jamal antes de conversar com o senhor e tem coisas que a gente não consegue imaginar. A gente que é brasileiro aqui, coisas que a gente vê em filme, que a gente vê em histórias de terror, alguma coisa assim, sabe? E ouvir de um palestino essas coisas mesmo ouvindo a gente ainda fica, não é possível, sabe? Mas enfim, queria saber um pouco, doutor Abdel, quando o senhor veio para cá, é, como é que, assim, eu tenho uma visão da medicina no Brasil que não é tão bonita assim. Eu acho que muitos médicos aqui já abandonaram a medicina como algo humanitário, só vem a medicina como algo com uma forma de conseguir dinheiro mesmo. E existe também muito preconceito aqui, uma divisão racial muito clara entre quem é bem cuidado e quem não é bem cuidado, quem tem melhor acesso à saúde, quem não tem. Como é que foi para o senhor essa diferença entre praticar medicina lá na Palestina, onde você atendia pessoas que você via como iguais, que você atendia outros palestinos assim como você, ligados àquela terra, e vir praticar medicina aqui, onde as pessoas se veem como diferentes, apesar de todo mundo ter uma identidade brasileira, são vários Brasis e é tudo muito diferente. É muito triste isso, porque, na verdade, o que você falou, não tem um Brasil, tem vários Brasis. Não tem uma saúde, tem vários sistemas de saúde. Mas eu sempre acreditei, eu aprendi que a medicina não é uma profissão. Se profissão apenas, abandona, faz outra coisa. Medicina é uma missão e deve ser cumprida de uma maneira impecável. Se não consegue fazer, cai fora e deixa outro fazer. Infelizmente, isso não é só no Brasil. O capitalismo transformou o ser humano em coisas e matou muitas coisas bonitas dentro da gente. Uma luta não deixar esse universo mudar você. E no Brasil encontrei de todos os tipos de médicos, mas na Unicamp, por exemplo, encontrei muitos médicos bonitos, humanistas, que capazes de solidarizar-se com o próximo, de ajudar você. Eu não falava a língua, vários me ajudaram. Então, apesar de tudo, apesar das tentativas constantes de transformar medicina em mercadoria, saúde em mercadoria, ainda há fortalezas, ainda há gente que está resistindo. E eu acho, se eles estão tentando transformar tudo, não só medicina, educação, família, tudo. Mas eles não passarão de fato. Como eles não vão vencer na Palestina, não vão vencer ao nível mundial. Não somos gente, não somos máquinas, somos seres humanos com sonhos. E não há diferença entre o pobre, aquele que tem tudo, aquele que tem pouco. Temos a mesma dor, mesmos sonhos. E se a medicina abandonar isso, o mundo fica mais cinzento, sem perfume, fica triste. Eu queria saber se quando o senhor veio para cá para o Brasil e começou a exercer medicina aqui, o senhor chegou a passar por situações de discriminação assim pelo fato do senhor ser palestino? Como é que foi isso para o senhor? Até agora tem isso. É muito raro, mas até agora tem. Por exemplo, eu tentei fazer uma revalidação na USP. E a USP é uma universidade elitista de extremo. Eu estava vendo, não tinha nenhum negro formado na época. E quando vi foto de um negro, era filho de embaixador da Nigéria no Brasil.
Então, um cara, eu fui mal na prova. Prova muito difícil, fui mal, falava mal. E um colega falou para mim: se fosse você não é médico, você nunca será. Pega suas coisas e cai fora daqui. Ô, amigo, se não pode ajudar, não me empurra. Tá difícil a situação sem essas palavras. Mas, eh, do outro lado, tinha muito mais gente boa tentando ajudar do que esse cidadão, que nunca vou esquecer nem cara dele, nem nome. Não poderia ser médico. Mas, É, foi, já falaram pra mim que eu não ia conseguir ser médico também, mas estamos aí, né? A vida dá o seu jeito. É, eu queria saber também, você disse que ainda tem contatos lá, amigos lá na Palestina. O que que é que te trazem, assim, o que que é que falam pra você? Como é que tá a situação agora? Teoricamente agora, nesse momento que a gente conversa, está em vigor um cessar-fogo, que já foi desrespeitado por Israel algumas vezes, né? É, como é que tem sido visto isso pelos palestinos? É algum tipo de esperança? Vê em algum futuro? Como que tá a situação? companheiro, eh, a esperança é uma doença incurável que os palestinos têm e terão para sempre. Uma fase interessante que tudo o que está acontecendo na Palestina já aconteceu. De novo, nada novo naquela terra tão distante e tão antiga. Nada novo. Então, passamos por isso, talvez no futuro vamos passar outras vezes. Mas a gente tem ciência plena do que Israel, do que o sionismo quer. Uma fase, o que pretendia fazer em Gaza era uma solução final, acabar de vez com os palestinos em Gaza e depois ir para a Cisjordânia e acabar com a questão palestina. Não conseguiram, não conseguirão. É, o preço é muito alto, mas a gente faz 75 anos que está pagando esse preço. E a liberdade de qualquer povo tem preço alto, mas muito mais barato do que continuar em escravidão, humilhação. É, a situação em Gaza, até hoje, algo inimaginável. Você sabe que 90% dos prédios estão destruídos. Os amigos com quem eu falava, eles eram da norte de Gaza, de Betlehem. Doutor Abdel, desculpa te interromper, é que travou aqui pra mim na hora que você falou que seus amigos estavam no norte de Gaza. Se eu puder repetir. Sim. Norte de Gaza, uma cidade chamada Betlehem, que totalmente foi destruída. São médicos que trabalhavam em Betlehem, tinha um pequeno hospital. De lá foram obrigados a sair com seus pacientes, ir para a cidade de Gaza. E de Gaza, depois, várias vezes foram empurrados para Khan Yunis, para sul. E agora são E isso impedidos de carregando os voltar, pacientes juntos. carregando os pacientes. Carregando os pacientes. Aqueles que podem carregar. E muitas vezes que não tem como. Você lembra das imagens, das primeiras imagens, que eles invadiram o hospital Ashifa, maior hospital. Eles cortaram eletricidade e tinha criancinhas prematuros em respiradores e incubadoras. Morreram todos. Quando voltaram 3 dias depois, estavam uma situação lamentável. É triste isso. É triste ver como a maldade humana às vezes não tem limite. Não tem por que Israel fazer isso. Israel não vai ganhar guerra matando prematuros, matando médicos, destruindo hospitais. Na verdade, Israel já perdeu essa guerra, não há dúvida. E o que deixa os palestinos mais esperançosos. Desculpe, É um pequeno problema técnico. acontece. É, acontece. Eu ia até comentar que o senhor falou, né, que o Estado
sionista de Israel procura uma solução final, né? E esse termo não foi criado na Alemanha nazista, né? Esse termo é um termo Sim. canadense. O, Era como se fosse o diretor do INCRA lá no Canadá, que resolvia as questões indígenas e falou: se a gente acabar com todos os índios, a gente vai ter chegado na solução final. A gente não vai ter mais problema com os índios, né? Você sabe que o problema deles com Gaza não é de hoje. Você lembra? Gaza foi ocupada em 57, 1957, durante o ataque francês, e inglês e israelense contra o Egito, de Jamal Abdel Nasser. E ocuparam Gaza. Na época, quem era primeiro-ministro? Ben Gurion, David Ben Gurion, primeiro-ministro de Israel. Ele falou, na época tinha em Gaza 276 mil refugiados. Ele falou, a solução é eliminá-los todos. Não tem como conviver com essa gente, porque eles vão vingar, eles vão voltar, vão resistir. Por isso que matam as Olha crianças. o que ele falou naquela época. Não vamos conseguir fazer isso, mas precisamos lutar, porque Gaza, maldição e condição de Israel. Gaza vai transformar Israel em Estado páreo. Pois é. O que está acontecendo agora? Gaza, com sangue de suas crianças, mulheres, com fome, transformou a maior potência da região em um Estado fora da lei. Realmente, 7 de outubro foi um marco na luta, não apenas dos palestinos, mas na consciência internacional em relação à questão palestina. Mudou. Israel está sendo visto como de fato são. Israel e o sionismo, um país racista, assassino de crianças, e sionismo uma ideologia colonial, supremacista e genocida. Não tem como conviver com convivência civilizada com essa gente, infelizmente. E quem quiser saber mais, eu vou indicar de novo o livro da Soraya Misler, o Al-Nakba, que vai mostrar tudo isso aí desde século XIX, né? Que já o projeto já é bem anterior. É, na verdade, antes da conexão cair, eu tava bem satisfeito assim com as informações, as coisas que você trouxe sobre o acesso à saúde, sobre como que era lá. Eu imaginava já que era difícil essas questões de transferência, essa questão de você não ter o recurso, você não tem mais o que fazer, né? E quando eu digo, eu tenho vários episódios do podcast que eu falo sobre como medicina é política, né? Quando você não tem um recurso em um lugar para salvar uma pessoa e esse recurso está em outro lugar, a transferência precisa de articulações políticas, né? Precisa de uma estrutura política. E aí a gente vê o problema que é quando a política é contra a vida de um, uma parte da população. Então, na verdade, eu queria abrir para o senhor, doutor Abdel, para dar suas considerações finais sobre o que você quiser. Se você quiser falar sobre a saúde em Gaza, se você quiser falar sobre o que, que está acontecendo agora, se você quiser falar sobre a saúde no Brasil, o que, que você acha que a gente poderia aprender aqui na nossa saúde, na nossa medicina com os palestinos, sinta-se à vontade. Olha, não, saúde, como você falou, significa política. E um filósofo judeu, Karl Marx, falou uma vez uma coisa: aquele que escraviza outro povo não tem como se sentir livre. Mesma coisa, isso aplica-se na Palestina, no Brasil, não tem como conseguir segurança oprimindo o outro. Isso é algo, tem um médico israelense, morreu recentemente com mais de 90 anos. O nome dele era Yeshua Albovich. Ele era médico, filósofo, rabino, e logo depois da vitória de 67 de Israel contra os árabes, ele previu como vai ser a evolução da sociedade israelense. Ele primeiro usou o termo
nazistas judeus, nazo-judaísmo. Ele viu que a Israel vai passar por 3 fases. Primeiro, logo depois da guerra de 67, o que ele chamou de nacionalismo messiânico, supremacismo racial. Alguns setores da sociedade israelense acreditavam que a vitória deles não era por causa do apoio dos americanos, dos europeus, por causa das armas oferecidas de uma forma gratuita para eles, mas porque Deus estava do lado deles. Jeová, que escolheu um povo, excluindo os outros, voltou a incluir e escolher de novo. Isso, daqui começou um movimento chamado assentamentos, colonos extremistas na Cisjordânia. Dessa fase passaram por a fase que ele chamou de extremismo, de nacionalismo extremista, ou extremismo nacional. E terceira fase, o que eles estão passando agora? Nacionalismo selvagem. Para ele, isso é a última fase do sionismo. Daqui para frente, não tem como enganar, não tem como continuar. A máscara caiu. Isso é muito importante, não só para os palestinos, mas aqui no Brasil, tem setores que são, se deixar, eles são capazes de cometer os mesmos crimes que Israel está fazendo contra os palestinos. Deixa eu Os só te interromper. fascistas. Me desculpa te interromper, mas é que você está falando isso um dia depois da maior chacina que o Rio de Janeiro já teve. E a gente tava falando aquele negócio das armas que o Brasil compra de Israel e como Israel transforma as habitações palestinas em favelas, e o que a gente tem aqui é justamente isso. São pessoas que são diferentes do padrão, né? São pessoas negras, faveladas, periféricas, e que elas sofrem essa violência discriminatória. E o senhor fala isso justamente um dia depois, né? Você sabe que os sionistas tão estúpidos quanto aqui a extrema-direita. Matar pobre não acaba com pobreza. Matar palestino não vai acabar com Palestina. O caminho outro, justiça, direitos iguais para todos, independente da raça, da religião, da orientação sexual, independente de tudo. Fomos enviados livres e devemos para esse mundo e devemos partir livres. Ninguém tem direito de tirar a vida porque outro pobre, porque outro negro, porque outro palestino, porque outro tem orientação sexual que não concordo. Essa apenas vai aumentar o sofrimento da humanidade, mas a humanidade aprende com o sofrimento. Essa gente não tem futuro, porque a humanidade cada vez mais convencida que o caminho outro, caminho de justiça, de paz, igualdade, é isso que traz a segurança e paz para todo mundo, não apenas para uma parcela pequena de elite corrupta que acha que o direito de decidir sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre minha família, sobre o meu país. Isso não vai funcionar. Então, a minha palestinidade vem dos meus pais, ambos são de lá, daquilo que se chamou de Cisjordânia, né? Que era a Transjordânia, aí vem a Cisjordânia. E eu tenho um irmão mais velho que faleceu durante a Covid, que também nasceu lá. O meu pai é de uma cidade muito perto de Ramala, chamada Silwad, e a minha mãe é de uma outra comunidade, de uma outra cidade. E o meu irmão mais velho nasceu em Haifa.
Então, isso é só para mostrar que parte da diáspora é muito anterior, né? Então, a mobilidade dessa parte da minha família foi sair de um lugar e ir para outro, para outro, para outro, por conta da ocupação. Aí, meu pai, ele chega no Brasil em 1956 e em 1958 ele traz a minha mãe. E eu nasci em 1959. E em 69 ele traz meu irmão mais velho. Porque meu irmão mais velho tem uma coisa relacionada à família. A mulher, quando casa, ela vai para a família do marido, né? E aí, meu pai era viúvo, esse meu irmão mais velho dessa primeira mulher dele, e que foi criado pela minha mãe até um período. Depois ele fica com a minha avó, porque ele estava concluindo os estudos dele. Parte por causa disso, parte porque meu pai também precisava estabelecer. Então ele fica 12 anos montando uma estrutura para poder trazer ele. Durante esse período, eu me lembro muito bem, era um período que não tinha WhatsApp, né? Não tinha comunicação instantânea, nada. E aí, a comunicação do meu pai com a mãe dele, que é minha avó, que eu não conheci, era através de cartas. Porque também lá havia ficado, além da minha avó, mãe dele, as irmãs dele e um irmão dele, meu tio. E nesse intervalo, um dos meus primos, filho de uma irmã dele, se alista na Organização para a Libertação da Palestina. E ele é capturado e ele vai para a prisão perpétua. E aí isso sempre foi um drama muito pesado na minha casa. Eu era moleque, depois adolescente, e como eu falo árabe, meu primeiro idioma, meu segundo idioma é árabe, meu primeiro é guarani, porque eu nasci próximo do Paraguai. Toda essa dinâmica da questão da ocupação, do meu primo ter sido capturado e ter ficado na prisão perpétua, era uma coisa discutida todos os dias, praticamente. Além disso, meu pai ouvia uma rádio árabe e eu era o companheiro diário dele, que é a Voz Árabe do Cairo. A emissora era no Cairo e era uma época de Jamal Abdel Nasser, do qual eu recebo o nome em homenagem a ele, no pan-arabismo. Bom, e daí vem meu irmão para cá, quando ele termina os estudos básicos lá, e aí ele chega em 69, em 71 ele entra na universidade, aqui no Brasil. É um marco muito importante na formação daquilo que era o objetivo do meu pai, ter uma família que tivesse estudo, coisa que lá era absolutamente impossível. A partir daí, eu entro na universidade, faço medicina, um irmão depois de mim faz engenharia, o outro fez odontologia, o outro administração pública, o outro direito e a outra, a única irmã, fez medicina também. Aí meu pai falece, ele volta uma vez para lá. E essa vez que ele volta, ele promete que nunca mais vai botar os pés lá, porque havia... todo mundo que saiu de lá tem um registro, né, dentro do Estado judeu. E aí ele passou maus bocados na questão dos checkpoints. Ele é brasileiro, naturalizado, ele e minha mãe. Mas isso não serviu de absolutamente nada quando ele vai para lá. Eu, como diz o caipira, garrei ódio disso e disse, não vou para esse lugar. Mas depois
que ele faleceu, eu disse, não, eu vou ver aonde é que meu pai nasceu. Como é isso? Nesse pedaço eu já não tinha mais minha avó, meu tio, irmão dele, uma das tias, mãe desse que foi capturado, já tinha falecido, mas eu tinha a irmã caçula dele, que também imigra e vai parar numa cidade chamada Salt, que fica na Jordânia, perto da capital. Aí, o que aconteceu? Eu vou para lá e foi uma experiência muito ruim, porque, primeiro, eu fiz um voo São Paulo, Amsterdã, Tel Aviv, e eu comecei a receber revista pesada em São Paulo. Quando eu desembarco em Tel Aviv, porque eu ia encontrar minha mãe nesse lugar, e dali a gente ia para Jordânia. Eu sofro de novo uma inspeção bem pesada em Tel Aviv. Aí eu encontro minha mãe, porque eu ia ficar em Jerusalém, Quds, e foi muito, 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 uma experiência muito ruim. A partir dali, a gente ia entrar na Cisjordânia. Todo checkpoint, a minha mãe nessa época tinha 70 anos de idade. Todo checkpoint que a gente era inspecionado, vinha uma quantidade insana de perguntas para ela e para mim, por causa da imigração dela para o Brasil. Quando a gente atravessa de Israel para a Jordânia, nós dois sofremos uma inspeção, ela uma ginecológica, né? E eu tive que ficar completamente nu, os dois com passaportes brasileiros, no checkpoint de Israel. Eu volto uma segunda vez, porque minha mulher é cristã. E aí a gente volta para lá, para um bar mitzvah de um amigo, do filho de um amigo. Nessa foi um pouco mais pesado, porque a inspeção se deu aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eu e ela, a gente foi tirado da sala de embarque e para ser inspecionado pela polícia israelense. E a inspeção foi completa. Aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Toda vez que eu me lembro, eu lembro de Kafka, porque foi uma coisa tão sem sentido. A gente, obviamente, eu me garanti, né? Porque eu estava indo para um bar mitzvah em Jerusalém de um filho de um amigo que é judeu. Eu sou um sujeito que transito entre agnósticos e não tenho muita coisa e ateu. Então, assim, tenho respeito em relação às religiões. O cara é judeu, ok. O filho dele ele é meu amigo, o filho dele é meu amigo, ponto. Assunto cerrado. Então, a gente estava indo para lá. E aí, a gente é retirado de dentro da sala para sofrer essa inspeção. Nossa bagagem, na hora que a gente foi despachar, sofreu... Porque a gente estava com um grupo. E a única bagagem que foi revirada foi a minha e a dela. Aí a gente é retirado na sala de embarque, sofre essa inspeção, só eu e ela, ninguém mais. Daí a gente desembarca em Tel Aviv, a gente ficou 4 horas dentro de uma sala, eu e ela. Quando eu fui buscar informação sobre qual era o motivo da gente estar retido, né, porque na verdade era detido naquele lugar, eles disseram que não tinham nenhuma obrigação de nos dizer qualquer coisa. Depois desse tempo, a gente é liberado e a gente vai para o bar mitzvah do menino. Quando a gente vai sair de lá, novamente, a gente, no aeroporto de Tel Aviv, sofre uma inspeção que nenhum outro do grupo, porque nós éramos os únicos não-judeus desse grupo.
né? E o meu nome é inacreditável, continuava na relação dos filhos dos que vivem na diáspora. E a minha mulher, ela tem o meu sobrenome inteiro. Ela tem um nome cristão, o primeiro sobrenome é cristão e o resto é muçulmano, que é o meu. Mas para eles isso pouco importava, né? Porque eu imagino que eles devem ter imaginado que ela era convertida. E aí, tudo isso para dizer que, ainda que você tenha saído daquele terror, eles não esquecem nunca isso. Eles não vão te esquecer. Então, a minha vivência com esse pessoal naquele território é muito desgastante, é muito ruim. Em relação à questão de saúde propriamente dita, eu nunca quis ir nem para o território, né, que chama Zafa Harbia, a parte de Gaza, que é porque eu não vejo qual seria o meu papel naquele lugar. Eu falei para você que uma outra ex-residente minha foi parar lá pelo Médicos Sem Fronteira. Quando ela retornou, ela foi para Gaza. Quando ela retornou, ela me ligou para dizer das dificuldades que aquele espaço tinha em relação à assistência. Nessa catástrofe de agora, um grupo de lá, a gente tentou articular transferência de doentes para procedimentos cirúrgicos aqui no Brasil. Tem, dentro da Escola Paulista de Medicina, tem uma disciplina que um colega nosso criou para atender refugiados. E aí eu organizei com ele, e só que isso, nesse processo de transferir doentes graves de lá para cá, a gente considerou que era inviável por conta da distância. Não ia fazer sentido você tirar alguém em condições críticas daquele lugar, passá-lo para um país que poderia receber, e no caso seria o Egito, e de lá mandar para cá, porque a gente não tem nenhum voo que vem direto para cá, para São Paulo, via Cairo. Então, a gente interrompeu essas negociações, e a negociação era com uma ONG dentro de Gaza, porque não conseguiu viabilizar essa transferência. A gente deixou claro que não fazia sentido, mas razoável seria que se encaminhasse para a Europa, né? Porque tem muito voo direto e o tempo é muito menor. Então, durante essa catástrofe de Gaza, durante todo esse período, conversei um pouco, inclusive, com os colegas de lá, via e-mail, e a gente considerou que não dava para trazer aqueles que eles queriam transferir de lá para cá, até porque eram fundamentalmente grandes queimados, quer dizer, não dá para fazer um negócio desse, né? Era altamente arriscado fazer esse tipo de transferência. É isso. Eu acho que é essa introdução que eu... Deixa eu só pedir para o senhor, se possível, que a gente acabou pulando essa parte, se apresentar, porque a gente já começou direto na história, né? Então, meu nome é Jamal Suleiman, né? Tem mais um monte aí no meio que eu não uso, porque às vezes até eu tropeço neles. Mas, enfim, eu sou médico infectologista, agora há 42 anos. Eu trabalho no instituto em São Paulo, chamado Emílio Ribas, e eu sou de uma família palestina. Eu nasci numa cidade chamada Aquidauana, que fica hoje no estado do Mato Grosso do Sul. Quando eu nasci, aquele estado chamava Mato Grosso só. E saí de lá. Minha família continua morando nesse lugar, mas eu saí para fazer a graduação. Na verdade, eu saí um pouco antes, eu saí com 16 anos de lá. E daí eu fiz a graduação em São Paulo e aqui eu continuei. Além dos meus pais, meu pai e minha mãe, que são palestinos, eu tenho um irmão mais velho que também é nascido na Palestina. O resto é todo nascido aqui.
E deixa eu só entender, o senhor falou que você manteve contato durante essa catástrofe que está acontecendo lá ainda, né? Que não acabou e não parece que não vai acabar tão cedo. É, durante, desde do acontecimento de outubro, eu comecei a acompanhar bastante e Gaza tinha uma quantidade até razoável, assim, de hospitais, né? Eu até fiz uma entrevista aqui com a doutora Liliane, que ela é do Médicos Sem Fronteira, e ela me disse que trabalhou algumas vezes em Gaza pelo Médicos Sem Fronteira. É, me surpreendia, assim, ver a destruição que foi causada nos hospitais, com aquelas justificativas imbecis, né, de que existem túneis subterrâneos embaixo dos hospitais, e sendo que muitos desses túneis, até quando existem, foi o próprio Estado de Israel que criou. E me surpreendia ver que, mesmo com os hospitais destruídos, assim, eles davam um jeito de manter algum tipo de atendimento de saúde, né? Nas piores condições possíveis, né? Se a gente imaginar que a Covid foi uma tragédia, você imaginar você cuidar de um monte de criança com ferimento de míssil, com ferimento de é, grandes queimados assim, e você não ter nenhum anestésico para dar para criança, né? E aí eu fiquei curioso que o senhor falou desse contato que você, desses contatos que você tem lá. Qual que é a situação assim que eles pintavam assim? O que de informação que você conseguia? Então, a gente estava focado na questão da mobilização de doente grave. Então, o grande contingente era de indivíduos que precisavam de atendimento para grandes queimados, né, que não eram poucos, obviamente, porque a infraestrutura estava comprometida. Como é que você vai atender um sujeito nessas condições? Sem analgesia, sem antibiótico, não dá, né? E foi por conta disso que a gente considerou que esse transporte não fazia sentido. Você ia cruzar o planeta para trazer um sujeito para cá. E eles entenderam isso, porque uma parte, mais perto desse território, que aliás precisou ter um marco histórico para mostrar que aquilo era mesmo uma prisão, era e é uma prisão a céu aberto, né? Você tem países dali do Golfo Pérsico que têm uma infraestrutura excepcional que poderiam receber esses doentes. Ocorre que não tinha nem como transportar essas pessoas, porque eu vou contar um pouco assim de como é complexo, porque as pessoas diziam quando eu era moleque, seus pais são de onde? Eu dizia da Palestina. Como é que você é de um lugar que não tem identidade? Não, como é que é isso, entendeu? Ter a dimensão disso, para quem está fora, você não consegue entender, porque você tem uma identidade. Você tem um pedaço onde você pisa, é seu. A gente não tinha nada disso. Então, mas aonde é isso? Aí você tinha que dizer, né? O meu pai imigrou com passaporte do Acnur. E aí, mas ele nasceu aonde? Pois é, eu dava o nome da cidade, né? Siload, que é o nome da cidade dele. Mas onde é? É aqui. E por que ele veio? Então, você olhar aquele pedaço de Gaza, tem os hospitais que vivem do quê? É de doação que alguém controla a entrada desse material. Porque aquilo, quem mora ali, não tem direito à cidadania. Como é que isso funciona? Quando
Você deu a explicação, né, do argumento que eles usaram, os túneis subterrâneos, que as pessoas se escondiam lá. E, aliás, o adjetivo que dá para quem vive na resistência é terrorista, né? E é bem marcado. É sempre. Não é um partido político que o Hamas é. Ele não saiu do nada, ele é um partido político que ganhou as eleições, 51%, inclusive, do parlamento é feminino. E Não que tem nenhum lugar do foi mundo que é assim. e que foi financiado por Israel no começo, né, para desbancar os outros partidos. Então, assim, qual é a definição de terror, entendeu? Então, é assim, essa conversa que a gente teve, preliminar e inicial, foi mesmo para transferir essas pessoas. E eu coloquei, em um dado momento, que a transferência para esses lugares mais próximos era o que fazia sentido. Só lembrando que nem esses lugares mais próximos querem aceitar. Aí tem um outro determinante, que aí é uma avaliação minha, as pessoas têm medo de liberdade, né? A Palestina tem um regime democrático, faz parte da tradição desse povo. Eles não têm sheik, são muçulmanos, a maioria, mas eles não têm sheik, eles não têm rei, eles não têm absolutamente nada disso. Eles fazem eleições, coisa que as nações do Golfo Pérsico, todo o entorno, são ditadores. Não há democracia nesses espaços. E aí, isso é uma fala, inclusive, do meu pai, durante o período que eu pude aproveitar ele. Os vizinhos, se os vizinhos se articulassem verdadeiramente, a Palestina estava criada. Veria esse dilema. Você vê, a Jordânia é uma criação. O reino Hashemita da Jordânia, a Jordânia invade Jerusalém, né? Esse reino vai invadir Jerusalém, e aí Israel toma Jerusalém de quem? Da Jordânia. Nesse contexto, o que a Jordânia foi uma das primeiras nações depois do Egito a fazer a paz com o Estado hebreu, não foi? Não investe, embora tenha uma das maiores comunidades palestinas no território, porque as pessoas, uma parte da Jordânia era palestina. Então, o que é essa população? As minhas tias, por exemplo, eu tenho muitos primos que moram em Amman. Eles foram para lá e dentro da Jordânia, mesmo morando lá, eles não têm direito à cidadania jordaniana. Então, por que não faz isso? Porque mantém populações árabes, semitas, em guetos, inclusive dentro do território árabe, que é a Jordânia, ou dentro do Líbano, por exemplo. Se esse grupo se articulasse, seguramente o Estado palestino estava criado. No entanto, nada disso foi organizado, sequer para receber esse grande contingente de feridos que deveria ter saído daí para ser atendido nesses espaços, nesses hospitais que têm uma infraestrutura de ponta para atender essa população. É isso que você colocou agora, falando assim, até fez mais sentido algumas coisas que eu vejo, que às vezes aparece assim, algumas entrevistas e tal, de fulano que vive no campo de refugiados na Jordânia. E eu ficava pensando assim, por que tem um campo de refugiados na Jordânia? Agora que você fala isso, que os palestinos que vivem na Jordânia não têm direito a nem cidadania de lá, né? É o que você falou, se você pensar o quanto de coisa que você ter um RG, um CPF te possibilita no Brasil, né?
te possibilita ter um endereço, te possibilita ter acesso à saúde, à educação, te possibilita ter, né, só se pensar o tanto de coisas que pedem o número do seu CPF ou do seu RG, né? A identidade, para além só de uma carteira de identidade, ela faz você conseguir interagir socialmente com o Estado, né? Se não tem nenhum Isso, Estado, você não vai ter nenhuma identidade. Você não tem um Estado, você não tem uma identidade. E, essa negação da identidade, né, é um processo de apagamento de um povo, né? Aquele papinho de um povo sem terra para uma terra sem povo, que foi uma das desculpas que usaram para criar o Estado de Israel em cima da Palestina, foi uma ideia de que não tem ninguém ali. E quem está ali também pode sair, não importa quem é que está ali. E é muito comparável até mesmo com o que os próprios estadunidenses fizeram com a Grande Marcha para o Oeste, tirando a terra, roubando a terra dos indígenas de lá, né? Como se aquela terra não fosse de ninguém e agora é nossa. Inclusive tinha um pano de fundo religioso, né? O Destino Manifesto, o povo escolhido de Deus e tal. É a mesma história que se repete. E isso faz pensar assim, né? Coloca em perspectiva. Se a gente olha assim, o SUS, o que é o SUS, né? O SUS é algo que é criado e financiado pelo Estado através da luta também popular, né? Muito importante. Se você não tem um Estado, se você não tem isso, como é que você constrói hospitais? Como é que você gerencia o seu sistema de saúde? Como é que você dá acesso à saúde, né? A gente fica espantado com essas destruições dos hospitais, como se antes dos hospitais serem destruídos, o negócio fosse a mil maravilhas, né? Obviamente que eles davam um jeito de dar algum acesso à saúde, né? Mas é isso que o senhor falou, né? É muita doação, por exemplo, né? O Médicos Sem Fronteiras que está lá há muito tempo. Você não tem como estruturar uma rede de saúde se você não tem um Estado para fornecer essa saúde, né? exatamente. E isso, mesmo nas nações do entorno, eu vou falar uma coisa relacionada à família. Um dos meus primos, ele estava em Dubai, executivo de um banco, que é um banco jordaniano em Dubai. Só que ele é palestino. O que Dubai fez? Expulsou todos os palestinos, há cerca de uns 8, 10 anos atrás. Todos de Dubai. Ele foi puxado de volta para Amman, que é onde ele mora, porque o Estado de Dubai não queria mais os palestinos ali dentro. Você vê como é louco isso? Então você tem a diáspora dentro da diáspora. E por que é isso? Eu acho interessante todo mundo falar porque Israel é um Estado democrático. Ele se auto-intitula um Estado judeu. Logo, ele é teocrático. Ou não? Os partidos que dominam o poder em Israel são todos religiosos. A base deles é uma base religiosa, judaica. É a coisa mais natural. Quando a mídia fala alguma coisa sobre o Estado de Israel, essa parte de que ele é um Estado judeu está abolida. E é um Estado judeu. A base do Estado é judeu. Quando você vai falar do Irã, você chama aquilo de quê? República Islâmico. Islâmica, né? É, obviamente, os tempos de emergência dessas religiões são diferentes, né? Considerando o Deus único. Mas eu não consigo ver diferença entre uma coisa e outra, porque são estados que não são laicos, estão longe de serem laicos. Toda a estrutura do Estado judeu, por exemplo, casamento interreligioso,
Tem permissão de casamento interreligioso? É isso que chamamos de democracia? É coisa. É interessante porque você tem dois sujeitos com dois valores iguais, mas um vale mais do que o outro. Essa balança nunca é horizontal. Sempre vai ter alguém em desvantagem. Porque quando você. Mas eles toleram. Bom, tolerar, eu posso dar inúmeros exemplos. O meu mesmo. E se você tolera, significa que você não respeita, porque se você respeita, você não precisa Exato. tolerar. Tem toda aquela questão, né, de que os palestinos não podem nem andar na mesma calçada do que, que os judeus, os palestinos são cidadãos de segunda classe. Você, o Estado de Israel pode prender arbitrariamente crianças, né? Eles prendem crianças palestinas por tempo indeterminado, né? O que a gente mais tem são casos aí que você pode encontrar na internet disso, né? De crianças que foram presas com 12 anos, se eu não me engano, e passaram a adolescência inteira dentro da cadeia. Durante Isso. ano passado, agora não lembro se foi ano passado ou se foi no começo desse ano, que vazou lá em Israel que os guardas das prisões que prendiam os palestinos estavam violando sexualmente os palestinos e a população, e aí começou, né, queriam reprimir esses guardas e a população foi para a rua defender o direito dos guardas de violarem sexualmente os prisioneiros e estavam usando as passagens religiosas, agora eu esqueci, né, o Torá, né, estavam usando as passagens religiosas para justificar esses atos de que os palestinos não são humanos. É bizarro a profundidade de. Isso me leva muito para pensar que quando a gente olhava, quando a gente aprende na escola as violências que os portugueses e os espanhóis fizeram com os indígenas aqui e a violência que os próprios estadunidenses fizeram com os indígenas também. E você pensa, né? Nossa, como é que faziam coisas desse tipo? E aí sempre usando também a religião como pano de fundo, né? E você pensa assim, meu Deus, né? Isso está no passado. E aí, quando você olha com um pouquinho mais de calma, você olha, não, isso não está no passado. Está acontecendo agora. É a mesma coisa. É um projeto colonial igual. E para você colonizar alguém, você tem que desumanizar esse alguém, né? Não tem como você fazer isso se você entende que aquela outra pessoa é um ser humano também. A minha família tem isso impregnado nela. Esse primo que foi capturado e condenado à prisão, condenado, entre aspas, obviamente, à prisão perpétua, ele depois é trocado por uma outra ação. E quando ele sai da prisão, ele narra isso tudo para a mãe dele, que manda uma carta para o meu pai, contando isso lá nos anos 70. E isso é uma memória muito viva minha, porque a violência, que incluía a violência sexual, lá naquele momento, para esse menino ter tornado público para a mãe dele, era um fenômeno impensável. E ele conta, e aí essa minha tia, com a qual eu não tive contato, mas meu pai, quando ele recebe a carta, porque eu era o mais velho aqui, e tem essa coisa do filho mais velho no pedaço, o cara contar mais coisas para ele. E aí a gente conversou muito sobre como tinha sido essa tortura para esse menino, que depois ele vai ser assassinado, né? Eles não desistem enquanto não exterminam esse primo, que acaba virando mártir na cidade, né? Então, é uma violência, uma espiral de violência que não se encerra, porque não há nenhum interesse no encerramento disso.
Isso que se fala, vamos dialogar, 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 só tem diálogo quando a outra parte está disposta a realmente conversar. Se ela não está disposta, e alguém vai perder benesses nesse processo. E nesse momento, quem perde benesses são os indivíduos do Estado hebreu. Não, seguramente não serão os árabes do Estado palestino. Então, a gente tem isso muito próximo dentro da minha família, eu sei muito bem como isso funciona. Obviamente, não somos os únicos, né? E parte disso, inclusive, não é uma coisa. Eu atribuo, inclusive, a um trauma do meu pai, porque para ele não querer voltar para aquele lugar, porque todo mundo quer voltar para a sua terra, né? Até porque a casa está lá, né? Essas casas nesse lugar do mundo, elas são territórios de famílias. Então, a cidade, que a gente chama de cidade, mas é um menor do que um bairro da cidade onde eu nasci. Normalmente são 2 ou 3 famílias que estão naquele lugar e aí fazem aquilo se desenvolver. Os casamentos são com as primas, tio, com sobrinha, enfim, que é o que tem naquele lugar. Então, mas mesmo assim, ele não queria voltar. Ele foi uma vez, na verdade, ele foi porque minha mãe encheu o saco dele, porque ela queria ir, que o pai e a mãe dela, que eu também não conheci, estavam vivos e ele insistiu. Ela insistiu e ele acabou indo. Uma única vez. Ela voltou mais vezes para lá, porque ela acho que tira de letra isso um pouco. Para ela é mais leve isso, né? Para ele não era leve, não. Então, é uma vivência que eu acho que para a gente dimensionar é muito difícil, né? É um fardo pesado para ser carregado. Nesse momento, meu áudio travou de vez. O que eu perguntei para o Dr. Jamal foi o seguinte: primeiro, eu fiz uma contextualização sobre o fato de que muitas pessoas que fugiram da Palestina, seja em 1948, seja em A minha 1967, mãe tem a saíram chave. com a chave de casa e guardam essa chave até hoje, na esperança de um dia voltar para sua terra. E é por isso que ele fala que a mãe dele ainda tem. E aí a outra pergunta, né, a pergunta que eu fiz foi como que funciona o atendimento para as pessoas de lá. Então, como funciona o atendimento médico, por exemplo, para os familiares dele que ainda moram na Palestina. Então, quando os meus pais saíram, a, a estratégia de atendimento médico, o atendimento à saúde propriamente dita, era muito parecida com o que a gente tinha aqui no Brasil, né, nos anos 50. Uma cidade micro, que é a dos dois, era baseado no conhecimento de alguém, do ancião desse lugar. Que, aliás, quando meu pai vai parar em Aquidauana, não era muito diferente, tanto que os partos, eu me lembro que nos 2 últimos irmãos, eu fui com ele chamar a parteira, porque não tinha quem que ia fazer parto naquele lugar. E era dependente desse tipo de situação. E hoje, as informações que eu tenho é em relação a isso que eu te contei, desse processo que a gente iniciou com o grupo de lá para transferência de sujeitos e o que aparece com essa destruição da infraestrutura, né? Parte do atendimento da Cisjordânia é feito na Jordânia. Então, uma parte da minha família que mora na Cisjordânia vai para Amman para receber o atendimento, que tem uma infraestrutura. Há 1 ano e
alguns meses atrás, eu perdi o irmão da minha mãe, que é meu tio, que fazia muito esse trajeto da Cisjordânia. Ele morava em Amman e fazia muito esse trajeto. E ao ficar doente, ele ia receber o atendimento em Amman, que tem uma rede hospitalar, tem um núcleo de atendimento à oncologia excepcional, até porque o pai desse rei, do Abdullah, morreu de uma doença neoplásica, enfim, e aí eles montaram um baita serviço de oncologia lá. Então, o grosso do atendimento é feito na Jordânia. Agora, hoje, eu não sei se é gratuito, quer dizer, em Gaza seguramente é, porque são fundamentalmente as organizações humanitárias do mundo inteiro que prestam assistência nesse lugar, né? Na Cisjordânia, embora a ocupação esteja em curso, porque você já teve lá, não? Alguma vez? É tão maluco isso que a minha mulher, quando a gente foi lá, que passou esse perrengue todo, para sair de um lugar para outro, os muros eram absurdamente altos, então você não vê quem está à sua direita e quem está à sua esquerda, passando pelo meio do território. É assim, você vai sair, você estudou em Campinas, você vai sair de Campinas para chegar em Itatiba ou em Vinhedo. Itatiba e Vinhedo, duas cidades israelenses. No meio do caminho tem um bairro árabe. Quer dizer, Vinhedo era árabe, eles. Você não vê o bairro daqui entrar no bairro, não tem como. Como é que o cara que está nesse bairro sai para fazer as coisas nessa cidade? Como é que ele sai daqui para ir para Valinhos, que é outra coisa árabe? Não tem como. Quem está em Valinhos não visita esse lugar. É maluco, cara. É um negócio. Você fala assim, mas espera, aqui. Então, você fica imaginando, Gaza tem as entradas norte e sul e a oeste, né, que vai em direção a Israel. Tudo isso é fechado. Então, como é que você chega num lugar desse? Tudo isso é fechado, inclusive o mar, né? O mar também é cercado. Sim. E tinha um aeroporto, se eu não me engano, agora não sei se era em Gaza ou se era na Cisjordânia, mas o aeroporto também foi destruído por Israel faz Tinha na décadas Cisjordânia já. e tinha um em Gaza. O de Gaza foi o primeiro que completamente destruído. Mas tudo para dizer que é impensável essa dinâmica. Assim, na nossa visão, você fala, mas como que é isso aí? Ah, ok, eu quero comer. Hoje eu vou almoçar na casa do meu irmão que mora ali. Não tem como, impossível. E se você sair Né? dali, tem risco de você não conseguir voltar, inclusive. Eu falo para as pessoas, eu gosto de imaginar assim, para os brasileiros terem uma noção do que é isso. Imagina o Rio de Janeiro ou São Paulo, a cidade mesmo, que tem as diversas favelas, né? E aí você imagina que todas as favelas são regiões palestinas e o resto da cidade era palestino, agora está tomado. E todas as favelas são muradas e você, para passar da favela para qualquer lugar, você tem que passar por checkpoints militares, né? Quem controla a saída e entrada de pessoas e de qualquer outra coisa são, são os israelenses. E aí é só você imaginar, né? Porra, tem gente que mora na favela e trabalha em casa de rico na cidade. Para essa pessoa trabalhar, ela precisa todo dia passar pelos checkpoints. Para se alguém ficar doente, não tem um recurso que ela precisa dentro da favela, ela precisa passar por um checkpoint. Então, quem limita a entrada e a saída de tudo, de ambulância, de carro, de caminhão que traz Coca-Cola, de qualquer coisa, de comida, são os checkpoints. E aí é isso. E aí, quanto mais longe você quer ir, mais checkpoint você precisa passar. E passar por um checkpoint é igual a experiência que o senhor contou no começo, né? É um assédio violento para te desestimular a ficar lá e para você ir embora e nunca mais voltar. Exato. Você conseguiu desenhar exatamente como é que a gente vive naquele lugar.
E é difícil, né? Teve um momento que eu disse, eu quero fazer um passaporte palestino. Minha terra é essa aqui, né? Esse é o meu, aqui é o meu lugar, aqui é o meu sertão. E é literalmente meu sertão, né? Porque eu nasci no mato, então. Mas sempre tem. Eu não consigo negar de onde eu venho, né? Meu pai veio de lá, minha mãe veio de lá, e tem uma passagem, inclusive. A minha mãe sempre fez um prato árabe que vai lentilha, o arroz com lentilha, chama-se mjadar. E é maravilhosa dela. Agora, cerca de uns 2 anos atrás, eu fui para uma ida lá na casa dela. Eu falei, mãe, faz um pouco para mim. Ela falou, não posso nem ver isso. Eu fiquei quase 2 anos só comendo. Quando comíamos, era só lentilha. Essa mulher passou a vida inteira fazendo isso para a gente e nunca tinha falado nada sobre isso. Nada, nada. Eu fiquei imaginando o sofrimento dela cada vez que ela tinha que preparar esse troço. São as histórias de alguém que nem teve a oportunidade de contá-las, né? Ela acabou contando porque foi acidental, assim. Eu disse assim, meu Deus, por que que eu nunca soube disso antes, né? É uma coisa que a gente tava falando aquele negócio da identidade no começo, né? De você não ter identidade. Você pode não ter uma cédula de um RG, mas a identidade vai além disso, né? Tem toda a questão da cultura. E você falou isso da sua mãe, e eu fico pensando, né? Eu sou um carioca que vive em São Paulo e para mim comer um feijão preto é uma coisa muito gostosa, porque me lembra o feijão que minha avó fazia, por exemplo, né? Um arroz com feijão e farofa, assim. E, pô, é uma lembrança boa. Eu sei que eu vou poder ter acesso a isso se eu aqui mesmo em São Paulo, se eu quiser, né? E é muito marcante como esse processo de desumanização e de destruição da vida e da história de um povo faz até memórias que deveriam ser boas, como comer, né? Que é um ato afetivo também, virarem uma fonte de sofrimento. Isso é muito trágico, é muito triste. É realmente você querer que aquele povo não tenha mais nada que lembre eles do que eles são, de onde eles vieram. Que eles queiram desaparecer. E é muito triste. É isso. Doutor Jamal, eu vou perguntar aqui para o senhor se o senhor quer fazer algum comentário final. Eu acho que, apesar da gente ter acabado não tendo focado na parte da saúde, não tem problema. Daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Abdel também, que acho que vai. Vão ter coisas muito parecidas, vão ter coisas diferentes também, mas eu achei que foi, assim, é, quando começaram a ter as cotas nas faculdades e os negros e os indígenas começaram a entrar nas faculdades, muito acabou se falando sobre a possibilidade que eles tiveram de poder contar a própria história, né? De fazer a própria história e contar a própria história. Então a gente começou a ter muito mais pesquisa voltada para os indígenas, voltada para o povo negro. E a gente, apesar da gente ter uma gigantesca comunidade palestina aqui, representada inclusive pela FEPAL, né? A Federação Palestina, né? É, dá-se pouca voz, né? E eu acho que poder trazer um descendente de palestino para dar voz para esse povo, né? O ato de dar a voz, a gente luta contra o esquecimento, né? Então, se eu quiser fazer algum comentário final, trazer alguma coisa aí, sinta-se à vontade. Quando você me contatou, eu parti dessa premissa, porque eu acho que a gente poder contar essa história em todos os fóruns, em todos os lugares, ela é fundamental. Parte porque ela, de fato, é silenciada, né? A,
A história sempre tem dois lados. E ela começa sempre a ser contada pelo lado do vencedor. Nesse instante, o Estado hebreu é o vencedor. E a narrativa que você vai escutar nos veículos de comunicação, que é onde a população busca informação, é uma narrativa pró. E não é só pró, ela tem um viés muito de desumanização do outro. Parte disso a gente falou aqui instantes atrás. Toda vez que eu acabei virando um porta-voz, que hoje dá um nome de influencer, eu odeio essa palavra porque eu não sei nem o que é exatamente influenciar alguém. Eu acho que é fundamental você instrumentalizar alguém, mas não influenciar. Você dá ferramentas e o sujeito escolhe qual é o caminho que ele deve andar. Mas na comunicação de saúde pública, eu acabei virando alguém, vírgula, faz 40 anos que eu faço isso, porque eu peguei o começo da pandemia de AIDS. E lá na questão da AIDS, nos primórdios da AIDS, em que a comunicação não era tão instantânea assim, quando eu dizia que eu tinha ascendência palestina, parece que criava uma tempestade. Como assim? Alguém de ascendência palestina lidando com sexualidade? Como se não fôssemos humanos, portanto, não podíamos falar de sexualidade, porque isso é um atributo exclusivamente dos sujeitos que têm a sua formação judaico-cristã. Como meu nome é Jamal Muhammad Abdelhamid Suleiman, eu não poderia falar sobre aquilo. E era impensável que eu defendesse populações gays, que eram as mais acometidas. Assim, é um troço que, anos depois, eu fui refletir da dificuldade do outro em ter um cara com um fenótipo. Hoje está mais diluído isso, mas o meu fenótipo era de um árabe PO, puro de origem. E com esse nome, não podia passar como um japonês jamais. Então, isso para mostrar como essa coisa, para você romper esse muro, é muito difícil. Para azar de vários veículos, eu também nunca me considerei um cara que podia falar tão francamente as coisas, mas todo mundo diz que eu falo bem, que eu consigo transmitir informações relevantes de maneira simples. O que, para mim, verdadeiramente é um elogio. Mas também, assim, é um elogio legal, que bom. Não mudei por causa disso. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz na questão da saúde pública. Na lida com os mais vulneráveis, que eu, como infectologista, assim, o infectologista cuida de tudo, né? Mas o grosso da infectologia, de fato, são populações muito vulneráveis. E eu foquei minha vida nessa área. E aí, poder falar como alguém agora mesmo, de ascendência palestina, mostrar esse outro lado, quer dizer, fazendo parênteses, outro dia me perguntaram, mas você tem ódio de judeu? Eu? Tenho um pouco. Absolutamente. Por quê? Judeu não é humano? Sim, eu adoro Homo sapiens. E judeu não é O que sionista, não né? dá. São coisas diferentes também. A gente tem que explicar isso. Cara, assim, é maluco. Então, até porque na Palestina tem judeus. Aí você tem que explicar para um sujeito, e nós estamos falando de indivíduos que frequentaram os bancos das universidades, né?
No A Brasil, surpresa que foi para muita gente quando descobriram que tinha igrejas cristãs na Palestina, só descobriram quando Israel bombardeou as igrejas. cara, é louco isso. Eu, apesar de não frequentar o templo muçulmano, mas eu sei que a mulher mais citada no Alcorão é Maria. Sim. O Alcorão fala mais de Jesus do que de Maomé, do que Muhammad. Cara, olha que doideira! Então, assim, e eu sempre digo, ó, no Brasil, a cidadania é brasileira. Mas você tem brancos, pretos, católicos, os cristãos, todas as denominações. Você tem judeu, tem muçulmano. Assim, é a mesma coisa. O que a gente, na Palestina, quer é cidadania. A nação está posta, e é plural. Tem que ter cidadania. Então, poder falar aqui e em outros espaços, eu acho que é fundamental, porque a gente precisa explicar o que é. Os judeus sofreram muito na Segunda Guerra. E eu digo sempre assim, se tivéssemos o contrário, eu seria o primeiro a marchar junto. Então, o que nos une é a nossa humanidade, é só isso. Não tem. A questão do território, claro que ela é fundamental, é importantíssima, porque precisa ter todo mundo tem que ter o seu território e a sua cidadania. O que se exige, não é o que se pede. Nós não estamos pedindo porra nenhuma. A gente exige é que essas pessoas tenham esse espaço, que é historicamente também deles. Só isso, não é diferente. Né? A gente vai lá no Muro das Lamentações, juntos. Assim como vocês podem ir na esplanada das mesquitas. Qual é o problema? De maneira civilizada. Agora, o território é fundamental termos. É isso. Eu ia finalizar aqui, só que o senhor falou uma coisa que eu até, se o senhor tiver tempo, né? Que a gente já chegando em 1 hora, eu ia perguntar aqui, que o senhor comentou, a questão da AIDS e tudo mais. O senhor sofreu algum tipo assim de preconceito durante sua atuação médica aqui no Brasil pelo fato da sua ascendência palestina? Ou isso nunca foi uma questão? É muito interessante essa sua pergunta, que aqui tem o Hospital Israelita Albert Einstein, né? Toda essa trajetória, eu não lido com quem interna no Einstein, assim, meu foco é outro nível, né? São os que não têm convênio, que usam SUS, essas coisas assim. Bom, mas só para jamais contemporâneo, na Covid, quem falou para os funcionários do Einstein fui eu. Eles têm lá uma assessoria, não sei das quantas, e daí todas as vezes que tinha que fazer comunicado, obviamente tudo isso é como contrapartida do SUS, tá? Quem falou nas gravações para o pessoal do Einstein foi o Jamal Mohammad Abdel Hamid Suleiman. Na boa, cara, mas muito boa. Não perspassa nada. Claro que existe, e tem um grupo que, de novo, né, os sionistas, eles estão infiltrados em todos os lugares. E sempre que puderam boicotar, boicotaram. Mas eu acho que tem um outro grupo, que daí é o que nos une, que é a nossa humanidade, que garantiram espaço para atividade técnica. Então, eu, pessoalmente, eu seria leviano se eu dissesse, não, eu fui muito prejudicado. Não. Minha carreira, são 42, 43 anos agora, a minha carreira foi pautada por considerar, assim,
não faço diferença, e todo mundo sabe disso, porque, inclusive, alguns amigos médicos judeus que acabaram adoecendo me procuraram para que eu pudesse cuidar deles. O que eu sempre digo que pelado nós somos exatamente iguais, tanto judeus quanto muçulmanos, né? A diferença são os dias em que cortam. Então, assim, cara, nós não vamos brigar. O que a gente precisa é respeito. Neste momento é mais do que respeito. Nesse momento, o que a gente tem que ter é o direito à identidade.